Olá, meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 23 e 24 do livro Deixe-me Viver. Mas antes de eu começar a narração, quero lembrar a você que seu like é muito importante para mim. É um pequeno reconhecimento do meu trabalho. E se você está chegando agora, gostou do canal, então eu peço que você deixe sua inscrição. Ela não custa nada para você e para mim vale muito. É muito importante, ok? Então vamos para um breve resumo dos capítulos anteriores. No capítulo 21, Luiz Sérgio e sua equipe foram convidados a ir novamente à terra dos aborteiros. Lá eles acharam uma mulher que implorava por ajuda. E enquanto gritava e implorava socorro, ela se apoiou em Luiz Sérgio, e ele, com pena da mulher, acabou se desequilibrando emocionalmente, sendo socorridos por sua equipe. Já no pronto-socorro de Frei Quirino, Luiz Sérgio descobriu que aquela mulher que eles haviam socorrido chamava-se Eugênia, mãe de seu colega Aloísio. Já no capítulo 22, Luiz Sérgio e sua equipe continuaram sua caminhada pelo umbral inferior e lá conseguiram resgatar em torno de 15 espíritos sofredores. E esses espíritos foram levados para um lugar onde mais parecia um ponto de luz no meio da escuridão, o Hospital de Terê. Lá seriam recolhidos, tratados, cuidados e encaminhados para o grande hospital de Maria de Nazaré. Agora que você recordou dos capítulos anteriores, vamos para os próximos capítulos. Capítulo 23. Colônia Azul, Cidade e Escola dos Nascidos Mortos. Não consigo ficar indiferente ao ver alguém sofrendo. Presenciar as consequências do erro humano foi demais. Aquele lugar mexera comigo. Pensava, por que o ser não procura viver bem, respeitando o espaço do seu próximo? Seria tudo mais fácil. Mas as pessoas gostam de sofrer, falou Lelis, novamente junto a nós. Aproximando-me de Zeus, perguntei, irmão, observei no vale que, mesmo sendo portador de pesadas vibrações, alguns espíritos volitavam. Julgava eu que só fosse possível volitar os espíritos bons. Luiz, a volição é conquista dos que desenvolveram o poder mental, e mesmo aquele possuidor de fluidos pesados, devido à sua baixa vibração, pode volitar se já desenvolveu sua potência mental. Se o irmão prestou atenção, percebeu que volitam com dificuldade. A imperfeição cortou suas asas. Mas em um lugar onde muitos se arrastam, é uma glória dar um voo, mesmo que rasante. Sabe, Zeus, eu ainda sinto dificuldade em volitar. Gostaria que me desse uma aula para transmitir aos meus leitores. A volição se processa através da ação dinâmica da vontade. É ela que atua sobre a energia mental. Para isso, precisamos educar a mente. A disciplina fortalece a mente, e esta, energizada, pode alcançar os pontos desejados. Você aconselha o homem a desenvolver sua força mental? Não no sentido de que estamos falando. De nada vale ao espírito sua força mental se ela está desequilibrada. O bom seria se o homem desenvolvesse a mente para o bem. Aí sim, quando liberto do corpo físico, transformar-se-ia em um pássaro livre e feliz. Notei que aqueles que ali volitam sentem-se como reis. Zeus sorriu. Por isso é bom todos estudarem e desenvolverem o coração. Só o amor dá ao homem a paz. Se conhecer o seu metabolismo, o homem chegará ao ponto máximo de fortalecimento da mente, que lhe vai ajudar muito ao libertar-se do corpo físico. Entretanto, fortalecer a mente para escravizar alguém
É como cursar uma faculdade de medicina e depois se tornar aborteiro. Não tem valor algum. Recordo-me sempre da dificuldade que tive em volitar, e hoje percebi que muitos dos trevosos volitam. É, Luiz, eles volitam, mas não saem do lugar. São aves de asas cortadas. Nada mais falamos. O vento soprava forte quando Lelis, com sua voz aveludada, cantou esta canção. Maria, Maria, Mãe amada, não me deixes cair em tentação. Quero ser digna de ti. Acolhe-me em teu grande coração. Livra-me do egoísmo, da vaidade e da avareza. Segura, Maria, minha mão. Leva-me para longe da tristeza. Quero ficar ao lado de Jesus, irmão. Maria, Maria. Pareceu-me que todo o lugar se curvou em respeito à mãe de Jesus. À medida que Lelis cantava, uma ondulação colorida nos envolveu. Aprontei-me para orar por todos os que precisam. Quando reabri os olhos, notei que uma nova colônia despontava. Era a colônia azul. Lelis, intrigada com a minha indiferença, indagou. O que aconteceu? Por que a tristeza? Nada, apenas me sinto cansado. Vou descansar um pouco. Ápila intercedeu, dizendo: Está bem, podes descansar, mas enquanto ficares descansando, deixarás de aprender. Nada falei, porque já pedíamos abrigo à colônia, e seus portões floridos abriam-se para nos acolher. Descortinou-se aos nossos olhos um jardim em flor, onde os miosotes compunham, junto às rosas, um buquê divino. A colônia era pequena, mas muito florida. Quem nos recebeu foi Carlito, levando-nos para a ala 9, onde Francis nos esperava. Sejam bem-vindos à nossa colônia. Espero que tenhamos elevação para bem acolhê-los. Examinava cada detalhe daquele belo lugar, curiosamente, sendo advertido por Aloísio. Cuidado, muito cuidado. A curiosidade é um desequilíbrio mental. Desculpe, é que a gente vem de um lugar tão triste que é difícil acreditar que aqui no umbral existe esse pedaço de céu. Francis conversou com os médicos e pediu a Joaquina para nos levar até o campo das violetas. Segui o grupo sem muito entusiasmo, mas à proporção que nos aproximávamos, o perfume ia nos inebriando, sob a luz do sol não muito intensa. Passamos por uma cascata, cujas águas cristalinas nos reconfortaram. Todos estavam alegres, só eu não estava bem. A tristeza me corroía o coração. Permaneciam em minha casa mental as fisionomias desesperadas do vale. Misael me aplicou um passe e logo me vi livre da tristeza. Chegando ao local das violetas azuis, fomos bem recebidos por Constança, que nos dava explicações de tudo. O salão era composto de muitos berços e carros de bebês. As crianças eram bem pequenas, mas muito bem tratadas pelas enfermeiras. Estava curioso para saber algo sobre elas, quando o irmão Lourenço esclareceu. Estes irmãos foram abortados inconscientemente pelas mães por excesso de medicamento, fraqueza uterina ou mesmo câncer, ou a própria vontade dos bebês que não queriam voltar à carne. E pode isso acontecer? Sim, em muitas ocasiões a gravidez é efetuada, mas não consegue atingir os 9 meses. Este recanto fortalece os fetos para a nova descida à carne. Por que ocorrem essas rejeições? Como já disse, vários fatores as originam, porém, o mais comum refere-se aos bebês que não querem reencarnar, muitos por terem sido rejeitados. Perguntei se podia pegar Lissandra no colo, e ao fazê-lo, gritou tanto que quase saí correndo. É difícil de acreditar, mas ali estava, no plano espiritual, uma colônia de crianças.
uma das maternidades divinas. Todo o grupo admirava o lugar, que nem parecia estar alojado num umbral, tal a paz ali reinante. Depois de visitarmos o pátio, fomos levados até a sala de estudos, onde se preparava mais uma reencarnação. Comentei com Aloísio. O departamento é fogo. Está em muitos lugares. Por isso a negada não pode bobear. Todos fizeram força para não rir, e confesso que fiquei envergonhado, porque a irmã Joaquina acrescentou: Deus é bom, por isso ele não cansa de nos chamar ao trabalho. A equipe passou a examinar os prontuários daqueles espíritos que foram abortados por vários fatores. No desencarne, como na reencarnação, o espírito passa por uma experiência marcante. É como um salto bem alto de um plano para outro. Assistimos aos filmes projetados, e um deles relacionava-se com Lisandra. Vimo-la em tamanho normal, uma senhora de seus 60 anos, sendo unida ao útero materno, e este, composto de fortes correntes eletromagnéticas, ia reduzindo-a. O espírito de Lisandra, aconchegado ao seio materno, iniciava o trabalho divino da formação do seu corpo carnal. Mas percebemos que o espírito, mesmo com a veste perispiritual reduzida, enfrentava momentos dramáticos. Na sua mente, bem viva, encontrava-se guardado o passado e o que ocorrera em encarnação anterior. Notamos a indecisão daquele espírito. Vou ou não vou? E na mente de Lisandra surgiam fatos que a levaram a desistir da nova encarnação. Então, tudo fez para retornar ao plano espiritual. Assistimos naquele filme ao bloqueio mental de um espírito que não desejava mais renascer. Ele, o espírito, é que aglutina sobre a veste perispiritual os elementos que darão vida ao físico. Bloqueadas as energias, o físico vai ficando doente e a mãe aborta. Que danadinha! Isso mesmo, Luiz. O espírito não sabe o mal que está fazendo a ele mesmo. Esta colônia tenta ajudar estes irmãos. Graças a Deus, só estamos tendo vitórias. Irmã, todos eles foram inimigos dos pais? Não. Muitos desses espíritos sofreram no corpo físico doenças cruéis, abandono ou mesmo aborto. Desculpe esta pergunta, mas se existem outros meios de reencarnação, por que esses espíritos doentes voltam dessa maneira? Já presenciamos a redução perispiritual feita pelo próprio espírito, o espírito comandando a sua redução e chegando ao ponto desejado. Tudo isso pela força mental. E por que, sendo Lisandra um espírito repleto de neuroses, não usaram tal método? Muito boa pergunta, Luiz Sérgio, e fácil de ser respondida, interveio Isis. Recorde que o espírito de Lisandra, por estar perturbado, não possui força mental suficiente para ajudar os técnicos na sua redução perispiritual. Não se esqueça também de que no seu livro Lírios Colhidos, você demonstrou que cada caso de desencarne é um caso. O mesmo se dá no reencarne. Em ambos, há um choque biológico, mas devemos dar graças a Deus por vivê-lo. Ficamos ainda muito tempo na colônia, e antes de nos retirarmos, caminhamos para um jardim muito florido e perfumado, deliciando-nos com a paisagem. Desejei rever Lisandra, e ela me sorriu, como se me pedisse desculpa. Abracei-a com carinho, demonstrando-lhe o quanto a queria. Outros contatos ainda tivemos com os abortados. Despedi-me de Francis, beijando sua mão. Irmã, quando eles voltarão ao plano físico? Perguntei. Estão programadas 200 reencarnações para este mês. Tudo isso? Meu filho, isso é o mínimo que já tivemos. Esta colônia tem recebido mais irmãos do que os que encaminhamos para o corpo físico. Os abortos violentos também têm atingido esses seres. É mesmo, irmã.
E eles precisam tanto de uma veste carnal? Ela sorriu, perguntando-me: Irmão, vai embora só? Não, falei, olhando ao meu redor. Só então percebi que estava sozinho. Pedi desculpas a Francis e saí em busca dos outros. Mas o lugar era um convite ao passeio. As casas pareciam colégios muito bonitos, todos eles ornados pelas flores, onde predominavam as roxas, azuis e brancas. Os lagos emolduravam aqueles edifícios e escolas. Parei para apreciar as crianças que corriam a brincar. A luz era tão suave que me recordei do outono em Brasília. Estava inebriado, feliz da vida, quando ouvi meu nome. Sérgio? Era Kelly que me chamava docemente. Ao me aproximar dela, indaguei. Todas essas crianças são abortadas? Sim, mas elas me parecem tão belas, alegres e felizes. Dão a impressão de que amam este lugar. Sim, amam tanto que relutam em voltar à terra. Irmã, estou meio confuso. Essas crianças são as chamadas nascidas mortas? As que não chegaram ao término da gestação, não é mesmo? Sim, Luiz. E por que elas me parecem diferentes? Porque nesta colônia escola estão banhadas pela luz do Evangelho. Mas é crime a mãe abortar. Não será crime também o espírito interromper sua gestação? Aquele que pratica um aborto não é doente. Estas crianças são espíritos doentes, que ao terem contato com as verdades, entram em estado de desespero. Aqui estão sendo tratadas para reencarnar bem e para isso estão sendo instruídas por excelentes mestres. Note que não crescem, atingem apenas um certo tamanho. Elas vêm para cá para aprender em primeiro lugar as coisas espirituais. Só depois é que receberão a educação terrena. Quanto maior o aproveitamento da criança, mais depressa será levada a nova reencarnação. Não se esqueça de que todas elas são filhas da terra, e mesmo recebendo no plano espiritual auxílio com excelentes mestres, faltam-lhes experiências terráqueas e terão de voltar para adquiri-las. Noto, Kelly, que aqui o livre-arbítrio funciona, não é mesmo? Sim, meu amigo. Agora vamos embora, o grupo nos espera. Assim fomos deixando para trás aquelas alamedas floridas, uma cidade-escola, onde as crianças recebiam de Jesus aulas divinas. Mesmo sendo uma colônia dos nascidos mortos, mostrava-se bem viva. O vozerio alegre das crianças soava em nossos ouvidos, como um grito de liberdade. A colônia azul era um pedaço do manto de Maria, agasalhando aqueles espíritos infantis, e a luz brilhante que pairava sobre o aconchegante lugar partia, certamente, dos olhos iluminados de Jesus. As cascatas que banhavam aqueles corpos diminutos só podiam vir das águas da vida eterna. Um dia, Jesus mostrou à terra a importância da água, banhando-se no Jordão, oferecendo-nos a lição de que precisamos dela para tirar as marcas encardidas da imperfeição. Ele, ser puro, mergulhou nas águas para nos ensinar que precisamos mergulhar para renascer em novo ser. Reencontramos os outros e logo as dificuldades surgiram, porque já não estávamos na colônia azul, e sim varando as barreiras violentas dos umbrais. Em certo momento paramos, e a voz de Zeus se fez sonora aos nossos ouvidos, em prece comovente. Pai, amado Pai, sê bendito, Senhor, porque criaste todas as tuas criaturas, concedendo-lhes o poder do conhecimento. Abriste o cofre da sabedoria e entregastes a cada um dos teus filhos a chave. Perdoa-nos se ainda não a usamos, se ainda os nossos pés resvalam no lodo das nossas iniquidades. Dá-nos, Senhor, a coragem,
a perseverança para andarmos em tua direção, mesmo lutando contra as diversidades. Não nos deixeis cair nas estradas da tentação. Dá-nos a proteção de Pai, para que os nossos espíritos possam galgar o monte da consciência tranquila. Se por acaso a vaidade cegar-nos, faze, Senhor, retire este argueiro cruel que aprisiona e destrói o ser. Deus de infinita sabedoria e bondade, dá-nos a serenidade, o amor e a fé, que cada um de nós possa adquirir o poder da humildade para decolar em tua direção, levando na bagagem os ensinamentos do teu Filho muito amado, Jesus Cristo. Sabemos que nos aguardas e, como bom Pai que és, preparas para nós um banquete repleto de bênçãos. Esperamos estar bem vestidos, dignos das tuas mãos abençoadas. Simples e inocentes não poderemos mais ser, mas esperamos estar cobertos com a luz da reforma íntima, para que no momento em que nos fitares, sintas em nós um novo ser, como sempre desejaste. Pai, faze de cada um dos teus filhos uma estrela, pequenina que seja, mas cujo brilho enfeite o reino de amor e paz que criastes para todos os seres, orgânicos e inorgânicos, filhos do teu coração. Nós te amamos, Senhor. Capítulo 24. No pouso da esperança. A prece foi o remédio de que necessitávamos, e graças a ela, nossos passos ficaram mais firmes, dando-nos condição de lutar contra muitos obstáculos que enfrentaríamos. Enquanto seguíamos, analisava meus companheiros e os admirei demais. Conceituados médicos e excelentes técnicos da espiritualidade maior, ali estavam, enfrentando, na maior simplicidade, vibrações violentas das zonas umbralinas, ao passo que no mundo físico basta a pessoa ter uma vida melhor para procurar as mordomias. Zeus, vendo-me afitá-los, sorriu, dizendo: Vamos recordar os provérbios, capítulo 28, versículo 18 e 19. Aquele que anda em simplicidade será salvo. Porém, o que anda por caminhos perversos cairá por sua vez. Aquele que lavra a sua terra terá fartura de pão, mas o que ama a ociosidade estará cheio de miséria. Baixei os olhos e fui recitando alguns provérbios que calavam fundo em minha alma. Os minutos pareciam eternos. Nos caminhos que convergiam para os umbrais, sempre encontrávamos caravanas de trevosos e muitas vezes tivemos que fugir deles. Já estávamos quase chegando à estação das águas, quando deparamos com algumas mulheres que davam boas gargalhadas. Eram 10. Examinei-as. Seus trajes eram muito parecidos com os de certas meninas. Saias curtíssimas e blusas decotadas, brincos que iam até quase a cintura. Enfim, a aparência que o encarnado vê quando cruza com jovens vulgarmente vestidas. Todos passavam por elas de cabeça baixa, ignorando-as. Eu, como as estava observando, despertei a atenção e elas, brejeiras, foram aproximando-se de mim, dizendo: Oi, garotão, como vai? É novato aqui? Confesso que não sabia o que responder. Aloísio socorreu-me. Não, ele trabalha para a Zaira. Ao ouvir este nome, recuaram. Perdoe-nos, não está mais aqui quem falou. E foram andando de costas, olhando-nos assustadas, pois que sumiram na estrada. Perguntei a Aloísio: Quem é Zaira? Antes de saber quem é, agradeça-me por tê-lo livrado delas. Mas quem disse que eu queria me ver livre? Todos riram e Misael retrucou. Por isso não, elas foram para o Vale do Prazer. Se desejar,
Nós lhe ensinamos o caminho. Desculpe, doutor, falei baixinho. Sabemos que está brincando. Ainda indaguei intrigado. Por que me enxergaram? Nós, Luiz, para penetrarmos nessas regiões inferiores, tivemos de revestir os nossos perispíritos de fluidos densos para esconder nossa procedência, ocultando as aparências do plano em que vivemos. O irmão, através da curiosidade, chamou a atenção sobre si e se fez visível. Nada mais desejei saber. O lugar ia ficando terrível, o silêncio quebrado apenas por brados, uivos e gargalhar sinistros. Já estávamos no Vale da Dor. A vegetação diferente apresentava arvoredos com folhas vermelhas a balançar agressivamente. Algumas árvores lembravam animais pré-históricos. Confesso que o papai aqui tremia mais que aquelas furiosas árvores. Izzy segurou minha mão, dizendo: Deus não desampara seus filhos. O aspecto era o de uma guerra, ora coberto de névoa, ora o vento zunindo terrivelmente nos nossos ouvidos. Outras vezes parecia que ia acontecer um terremoto. Recordei-me de uma atração de parque de diversões, a Casa do Terror. A cada minuto uma surpresa, e uma delas foi observar o contraste ali existente. Casas que nos assombravam, umas paupérrimas, outras luxuosas. Compreendi que, além de governar aquele lugar, Zaira controlava e administrava algumas coletividades sombrias, subjugando várias mentes encarnadas à distância. Por que eles não estão deformados? Perguntei. Se prestar atenção, vai notar que são diferentes. Ao penetrarmos naquela cidade, podíamos perceber que o sexo e os vícios dominavam, e infeliz daquele que para lá fosse atraído, pois víamos que muitos eram escravizados, principalmente as mulheres. Vamos imaginar que era uma cidade de prostituição e que de lá partiam as caravanas de mulheres para perturbar os encarnados. Vamos até Zaira? Misael respondeu. Impossível. Estamos aqui apenas para retirar uma irmã que abusou por demais do sexo e hoje, dominada pelos torturadores de Zaira, clama para ser socorrida. E onde ela está? Uma equipe de socorro já nos forneceu o local, e assim fomos andando. Já nas proximidades do lugar indicado, constatamos a pobreza e a falta de higiene, lembrando-me certos lugares da terra. Em dado momento, vimos deitada no chão uma mulher com os cabelos em desalinho. Ao fitar seus olhos, quase morri de susto. Era uma pessoa conhecida minha, que não me reconheceu e gritou: Não me maltrate! Não vou à terra participar de orgias. Eu quero esquecer o que fiz de errado. Deixe-me em paz. Falou, tapando os olhos com a mão e permanecendo deitada no solo. Senti vontade de abraçá-la, mas deixei que os outros a socorressem. E assim foi feito. Envolvemo-la em fluidos tranquilizadores e nos retiramos. Pensei, como vamos vencer os guardas e os lacaios? Mas a nossa caravana nem sequer era notada pelo estranho povo daquele vale. Romilda, amparada por mim e por Aloísio, parecia dopada. Levaremos só ela? Ou vamos a outras pocilgas prestar socorro? Inquiriu Kelly a Misael. Eu gostaria de tirar mais gente daqui, completei. Luiz, todos nós gostaríamos, mas é terrível a condição de vida destes espíritos. Mesmo assim, subjugados, eles resistem a serem levados para as colônias de luz. Daqui partem muitos espíritos que se comprazem com o encarnado no sexo e nos vícios. Para eles, a desencarnação não ocorreu. Adoram as festinhas regadas a pó e a sexo. E muitas vezes desequilibram famílias e fanáticos religiosos.
Romilda arrotava, como se estivesse bêbada. Olhei-a intrigado, obtendo a resposta. Ela sempre se embriagava junto a um encarnado e também gostava de comprimidos. Prometi a mim mesmo voltar e conhecer Zaira. Vai hospedar-se no seu rico palacete? Indagou-me Aloísio. Está com ciúme, nego? Não, Luís. Pode reinar em paz. Tudo era brincadeira, pois já principiávamos a respirar aliviados. Quando chegamos a um certo local, Romilda foi alojada em uma das macas. Até ali comportava-se como se fosse um robô, sustentada mentalmente por Amintas. Também ele precisou tomar um passe após tê-la acomodado. Ensine-me esse trabalho. Como não? Venha cá. Aproximei-me de Ápila. Como qualquer órgão, o cérebro é suscetível de educação mediante exercícios persistentes, graduais e cuidadosos. É um trabalho simples, mas para efetuar o que no começo parecerá impossível, torna-se preciso muita dedicação. Ademais, há um perigo. Se não imperar a mais elevada pureza de pensamento, palavras e atos, nada será efetuado. Para penetrarmos em outra mente, antes temos de educar a nossa. Há necessidade de colocar o paciente em transe, e para que isso ocorra, nós também temos de alcançar outra dimensão. Obrigado, amigo, mas prefiro ser apenas um aprendiz de Jesus. Um dia, talvez, eu chegue a ter uma grande força espiritual. Ele alisou minha cabeça, num gesto amigo. Depois partimos em busca de uma casa de socorro. Logo avistamos o pouso da Esperança, que nos surgiu como se fosse uma bela nave espacial, pois era todo redondo, assim como seu belo jardim. O que impressionava na sua base era que ele não estava fixado ao solo, podendo mudar de local a qualquer momento. Por quê? Indaguei. Kelly me respondeu. Porque muitas vezes eles têm de fugir, tal a violência dos ataques. De Zaira? Não só dela, como de outros trevosos. Assim adentramos o pouso da Esperança, onde fomos recebidos pelo irmão Zeferino, que prontamente providenciou o alojamento para nossa irmã. Eu o acompanhei, e o primeiro socorro foi um banho em uma pequena cascata. Percebi que aquelas águas estavam repletas de energia e davam forças à doente, que se encontrava muito fraca, sendo a água um excelente tônico. Eu e Amintas ajudávamos o irmão, enquanto os outros eram recebidos pelo dirigente daquele pouso. Romilda foi muito bem tratada. Logo se aconchegava em um leito limpinho, cujos lençóis mais pareciam raios de luar, e dormiu, como se há muito não o fizesse. Sérgio, na hora que ela acordar, vai julgar-se no céu, comentou Amintas. E não deixa de estar. Graças a Jesus, nós estamos aqui. Ele é o caniço de Deus, pescando as almas sofridas no mar da dor. Eu adoro Jesus e não me canso de louvá-lo. Amintas sorriu, talvez me julgando infantil, mas nem liguei. Saímos e cumprimentei o céu, dizendo: Mestre, eu o amo muito, sabia? Ele me ouviu, porque uma folha de árvore beijou-me o rosto. Luís, és um grande sujeito. Apalpei-me. Você acha, amigo? Ora, muitos me chamam de baixinho. És uma grande alma. Obrigado, respondi. Íamos caminhando quando encontramos Kelly. Informou-nos ela que estávamos sendo esperados no salão Grenat. Nós a acompanhamos. Não pude deixar de admirar a beleza do auditório. Não éramos os únicos ali sentados. Outros caravaneiros também lá estavam. O local, todo Grenat, era oval. No chão eram projetadas luzes nas cores amarelas e alaranjada, que davam ao teto uma coloração diferente.
O auditório era hermético. Uma suave música completava a vibração do ambiente. Nisso, deu entrada uma irmã de seus 40 anos, que após bela prece, iniciou a palestra. Que Deus seja louvado por todos os seus filhos. Aqui estamos para tratar de um assunto muito desagradável, o desrespeito à vida. Hoje, o que mais se faz na terra é matar. Mata-se sem piedade o feto e o ser adulto, como se faz há muito com os animais. Defrontamo-nos com inúmeras dificuldades, porquanto o homem está retardando os planos de Deus. Por isso, os seus trabalhadores precisam urgentemente orientar as criaturas, cultivando o hábito do amor ao próximo. Quem ama, não mata. Nesses crimes, quem mais está sofrendo são as crianças, que sofrem no ventre e muitas vezes violentadas são pelos próprios pais. O que fazer para ajudá-las? Orientar o homem, conscientizá-lo de que todos nós estamos no mesmo estágio da vida, um necessitando do ombro do outro. Só assim teremos condição de secar a torrente de lágrimas que está correndo sobre a terra. A maior responsabilidade recai sobre os que manipulam o fermento da mediunidade. Precisam eles orientar as criaturas para a reforma interior, para a necessidade da caridade. Sem ela, somos árvores sem raiz, casa sem teto. Cada aprendiz do Evangelho tende a apresentar Jesus ao seu próximo, principalmente se esse próximo é jovem. Se nós não orientarmos a juventude, breve estará caduca pelos remorsos. Hoje a mulher se entrega ao namoro com tamanha naturalidade que nos causa espanto. Ela não se valoriza, e se isso continuar, em futuro próximo, não mais teremos crianças para alegrar nossas vidas. Os países precisam elaborar um trabalho de assistência social, onde as pessoas sejam alertadas para as grandezas de Deus. Nunca se viu tantas mortes prematuras. O homem está abusando por demais da sua liberdade. Ninguém, quando no corpo físico, se preocupa em armazenar amor. Quase todos pensam apenas em usufruir algo de Deus e ainda zombam dele. Esperamos que os trabalhadores de Deus possuam consciência do valor da vida e que tudo façam para bem servir ao próximo. Contamos com o auxílio de todos. Muito obrigada, Anne. Logo depois vieram as aulas, uma delas sobre a força mental, a necessidade dos dirigentes de instituições espíritas orientarem seus frequentadores sobre o real valor do pensamento. O Dr. João Vicente falou sobre o desdobramento mental. Se um homem pensa fixamente que está presente em determinado lugar, ele lá estará, não vestido de um de seus corpos, pois o homem permanece no seu corpo físico. Apenas a forma mental, que ao ser projetada, não fica mais sob o seu domínio. E esta forma pensamento pode auxiliar muito, penetrando nos hospitais, nos campos de guerra, nas prisões, enfim. Ela é de grande utilidade para os aprendizes de Jesus. Um centro espírita pode ajudar muito a espiritualidade, desde que ele seja bem orientado. O homem encarnado ainda não se conhece, mas ele é um Deus que precisa da coroa da perfeição para realizar grandes coisas. O palestrante ainda falou sobre a necessidade da disciplina evangélica, a qual só se consegue através de um desempenho sério na casa espírita. Ainda recebemos muitas aulas. Ao término, veio o professor José e, junto a ele, fizemos a prece de encerramento. Na saída, observava ainda aquele estranho auditório. O que repara tanto, Luiz? Não entendi por que ele projetava aquela luz o tempo todo. Não se esqueça de que este pouso fica numa zona de vibrações muito pesadas, e se eles não tomarem providências, os vales trevosos captam as aulas aqui ministradas.
Notei que as aulas não foram só para nós. Tem razão. Assistimos-las a convite dos irmãos daqui, mas elas são destinadas aos trabalhadores deste pouso. Como nada podemos perder, lá estávamos nós. Aprontávamos-nos para partir, desta vez para a crosta. Todas as vezes que me preparo para aterrissar no solo firme da terra, minhas pernas tremem, pelo receio de defrontar-me com fatos muito tristes. No pouso da esperança, conhecemos muitos irmãos, mas gostei mesmo dos irmãos Zeferino e Alexandre. Lembrei-me de que prometera a mim mesmo voltar e conhecer Zaira. Irmão Zeferino aconselhou-me ao captar este pensamento. Irmão Luís, não se preocupe com o dia de amanhã. Zaira terá o seu dia e não vai demorar muito. Fiquei quietinho, orando em silêncio para Deus, o ser mais perfeito do universo. Continua no capítulo 25. Até lá!